Muito bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar o programa mais tradicional do Rádio Sul Catarinense. A partir de agora você ouve o Preto no Branco. O meu nome é Robson Lunardi e estou falando aqui da cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí a todos que estão conosco. A partir de agora eu passo a conversar, a entrevistar o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, a ADEPOL, Dr. Ulisses Gabriel, que está conosco a partir desse momento. Muito bom dia, doutor. É uma satisfação tê-lo aqui na Rádio Guarujá. Bom dia, Robson. Quase boa tarde. Estamos aí começando o programa Preto no Branco. Será um prazer imenso nós discutirmos essas temáticas que serão abordadas durante o programa neste final de manhã de sábado e início da tarde. ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia. Ultimamente a gente tem visto mais isso aqui por Orleans, até pela proximidade, doutor, aqui, é daqui. Mas como é que funciona? O que é a associação? É só dos delegados? É um instituto? É uma fundação? É um sindicato? O que é a associação? Na verdade, a Associação dos Delegados de Polícia Civil de Santa Catarina, ela é uma entidade sem fins lucrativos que representa todos os delegados de Polícia Civil do Estado. Então, entre delegados ativos que continuam trabalhando e os inativos, ou seja, os aposentados, nós temos aí um contingente de aproximadamente 600 delegados. E cabe a mim a representação desses delegados que estão distribuídos por todo o estado de Santa Catarina. E a ADEPOL, ela foi fundada em 1968, ou seja, há quase 50 anos, e desde aquele primeiro momento teve essa função de fazer a representação institucional dos delegados de polícia do estado. E vários presidentes da associação tiveram um destaque muito grande no Estado, principalmente pela presidência da associação, e acabaram se tornando ou secretários de Estado ou chefes da Polícia Civil, o que já me deixa feliz só pelo fato de ter sido eleito com quase 60% dos votos em uma eleição disputada para o cargo de presidente, que ocorreu em todo o Estado, e pelo fato de que acabo sendo o mais jovem presidente da Associação dos Delegados do Estado a vencer uma eleição contra um delegado já aposentado com muita história no Estado de Santa Catarina. Então, isso é associação, é uma entidade que representa de forma institucional os delegados de polícia e visa trazer aí benefícios para a nossa classe, não só institucionais, como eu disse, mas sociais e benefícios de caráter individual, como questões salariais, por exemplo. A Associação dos Delegados de Polícia. Existe a Polícia Civil, a Polícia Militar, existe a Polícia Federal. Eu via nesses dias, tem o DEIC também. Na verdade... Como é que é não sei se é uma hierarquia. Não. Como é que é? Na verdade, a Constituição estabelece no artigo 144 quais são os órgãos de segurança pública. Então temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Ferroviária? Sim, temos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, e também temos as chamadas guardas municipais. Quem tem a atribuição de investigar os crimes federais praticados contra a União ou de caráter transnacional, ou seja, entre países, é a Polícia Federal. A Guarda Municipal ela tem a função de proteger o patrimônio do município. E quem realiza os trabalhos de combater os crimes em caráter estadual e aqueles que não são de atribuição da Polícia Federal é a Polícia Civil. Então a Polícia Civil e a Polícia Federal são polícias de investigação. Polícias que levam para o Poder Judiciário conhecimentos de fatos com provas que visarão com que o indivíduo seja processado, julgado e condenado ou absolvido. Então essa é a função das polícias civil e federal, são chamadas polícias judiciárias, que têm essa missão de levar para o Poder Judiciário documentos, que são os inquéritos policiais,
que tem por finalidade de identificar a autoria de crimes. A Polícia Militar, por seu turno, ela tem a missão constitucional de garantir a ordem pública prevenindo o crime, ou seja, a presença ostensiva, uniformizada, fardada da Polícia Militar faz com que o crime seja inibido. Então, a polícia de garantia da ordem pública, que atua para que o crime não aconteça. Em acontecendo um crime, compete à Polícia Civil ou Federal realizar o trabalho investigativo. Em nível também federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, que trata das questões de trânsito em nível federal, e a Polícia Ferroviária Federal, que trata das questões de ordem ferroviária ou da segurança ferroviária em nível federal também. Mas dentro do Estado nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Para a gente entender, então... O IUDEI, que é uma entidade, é um órgão da Polícia Civil, que é um grupo de elite, uma diretoria estadual de investigação que investiga crimes de grande repercussão, como os últimos 2 recentes sequestros que aconteceram em São João Batista, um de um empresário e o filho de um ex-prefeito que foi sequestrado ontem, final da manhã e liberado no início da noite, depois de 9 horas, com a prisão de 2 indivíduos e a morte de um dos criminosos. Então é um grupo de elite da Polícia Civil que atua em grandes investigações. Então, para a gente entender, assim, começar o programa, em que momento da história se precisou, vamos dizer assim, que o ser humano precisou de alguém para lhe dar segurança? Existia um tempo lá das cavernas, depois da sociedade, aí foi feita uma sociedade Montesquieu, eu acho, né? Que vai criar os poderes executivo, legislativo. Mas, na verdade, a questão de segurança, quando o ser humano ele começa a conviver em sociedade, o ser humano é um ser gregário por natureza, quando ele começa a conviver em sociedade, ele, por consequência, ele precisa de uma regulamentação daquela convivência. E quando surge essa questão da convivência e da regulamentação, surge o direito. O que é o direito? É um conjunto de regras que vai normatizar a sociedade em determinado tempo e determinado espaço. Por que em determinado tempo e determinado espaço? Porque o direito hoje ele tem uma vertente que não tinha em 1500, porque a sociedade evoluiu. Então, naquele momento, alguns crimes como o adultério eram penalizados de forma severa. Hoje não, porque isso acabou não existindo mais em razão de que a sociedade mudou. O crime de sedução, seduzir mulher virgem, maior de 14 anos e menor de 18, era um crime, mesmo que fosse consentido pela mulher, o fato de seduzir a mulher ensejaria num crime, isso na década de 40. Com a evolução, nos anos 2000, esse crime deixou de existir, porque como que uma mulher, em tese, uma mulher honesta poderia ser seduzida por um galanteador que fosse fazer com que ela perdesse ou mantivesse uma relação sexual com ele? Então a sociedade evoluiu. Então por isso que o direito, ele regulamenta uma sociedade dinâmica e regulamenta a sociedade em determinado tempo, determinado espaço. Daqui a 50 anos, pode ser que o direito que existe hoje não existirá mais. E em determinado espaço. Por quê? Porque a regra que vige hoje no Brasil é diferente da regra da Coreia do Norte, que é diferente da regra de Marrocos, que é diferente da regra da Inglaterra. Então há mudanças da legislação em razão do espaço. Então por isso que a sociedade ela se regulamenta ou se baseia em leis, que é o conjunto de regras, que é o direito. E esse direito, ele, por regulamentar a sociedade, surge a necessidade de órgãos que façam com que esse direito seja cumprido. Então surge o Poder Judiciário, que vai julgar, mas surge na mão da Justiça também uma espada que é a função de garantir a segurança e fazer valer essa obrigação estatal. Daí surge as polícias, mas elas acabam surgindo há muito tempo atrás, principalmente quando as pessoas começam a conviver perante nos feudos. Elas começam a conviver nos feudos porque os senhores feudais davam proteção àquelas pessoas. Então montava-se uma cidade, o senhor feudal dava proteção, segurança com o seu exército e as pessoas viviam ali, pagavam taxas em razão desse trabalho que era prestado e por consequência tinham segurança. Então a polícia ela surge para garantir que a ordem seja devidamente cumprida, porque as pessoas
passam a ver que o direito por si só ele não tem força. Precisa de pessoas que façam cumprir ou garantir que esse direito seja cumprido. O direito de ir e vir de uma pessoa, o direito de ter o seu patrimônio guardado, tudo isso faz com que o cidadão ele precise do direito e de uma entidade de segurança que são os órgãos policiais. Então, para a gente entender essa questão executivo, legislativo, judiciário, eu diria que tem ali também do ladinho, nesse na tripé. verdade, dentro desse tripé, dentro do poder executivo é que estaria as forças de segurança. Porque o poder legislativo, foi a teoria criada por Montesquieu, e até ali existia o poder do rei, principalmente nas situações católicas, nos governos católicos, principalmente na França, na Espanha, em Roma, em que o poder divino era o rei em pessoa, porque Deus dava o poder para o rei, segundo os papas, as pessoas só viviam sob os éditos ou as leis do imperador, do monarca, que fazia as leis e fazia cumprir. Então todo o poder de julgar, de fazer leis, de executar, estava concentrado na mão dos monarcas. Quando surge a questão dos três poderes, com Montesquieu na França, com o livro do Espírito das Leis, é que se começa a separar. Uma coisa é o poder que faz as leis, outra coisa é o poder que executa essas leis e faz com que o cidadão tenha essa segurança, tenha infraestrutura, tenha estradas, tenha energia, e o poder judiciário que vai julgar esses conflitos das pessoas. As pessoas entre si e das pessoas contra o Estado. Porque às vezes o Estado abusa ou sofre ações praticadas pela população. Então existe alguém que precisa julgar essas questões que não os legisladores e que não o governador, o presidente ou o prefeito. Então, por isso que tem que existir essa diferença, essa divisão entre os poderes que são equilibrados, são independentes, mas são harmônicos entre si. Então, realmente, eu acho que caberia até mais não é só o executivo, legislativo, judiciário, talvez a segurança aí, no pouco conhecimento. E quem sou eu para estar aí discutindo? É que a segurança segundo um autor chamado Maslow, nós temos algumas necessidades básicas. A pirâmide de Maslow. E a alimentação e a questão fisiológica são coisas, principalmente as fisiológicas, são as mais básicas, depois vem a alimentação, depois a segurança. Então, na necessidade do ser humano, são as três coisas principais. As necessidades fisiológicas, a alimentação e a segurança. Porque ele precisa de um local seguro para dormir, ele precisa estar protegido das ações de pessoas que não cumprem a lei. Então, por isso que é uma das necessidades básicas a segurança do cidadão. E ele tem que se segurar nos poderes, legislativo, executivo e judiciário, para ter essa segurança. Porque, na verdade, nós temos a segurança realizada pelos órgãos públicos e um princípio de segurança. Porque se existe uma lei, eu sou seguro de que aquela lei está ali para me proteger ou para me punir. Se existe um poder judiciário, ele tem que ser justo para que eu tenha segurança de que ele será justo. E se eu tenho, por consequência, um prefeito municipal, um governador e um presidente, nós temos esses indivíduos para dar a proteção para a sociedade, para dar a segurança, para que as faixas de pedestre sejam pintadas, para que existam estradas, para que a pessoa possa transitar e ter segurança, para que tenha saúde pública, para que tenha educação, para que tenha assistência social. Tudo isso é um princípio maior, que é o princípio da segurança. As pessoas têm que ter segurança no poder judiciário, no poder executivo e no poder legislativo. A gente esteja falando aí, na verdade, de confiança, né? E a pergunta vai nesse sentido aí. O doutor sente segurança... Deixa eu ver. A sociedade confia na polícia, doutor? Eu acho que a polícia precisa melhorar e a sociedade precisa confiar mais e a sociedade também precisa melhorar. Porque eu vejo muitas situações de pessoas que, por exemplo, o cidadão adquire maconha para o seu consumo ou cocaína e em determinado momento, aquele indivíduo que fomenta o tráfico de drogas, que é o indivíduo que está comprando, ele fomenta o traficante. Esse traficante, por sua vez, vende para outras pessoas. E essas pessoas
que não têm dinheiro para comprar a droga, elas precisam, por consequência, praticar crimes. Então aquele indivíduo que tem dinheiro, que compra cocaína, que compra maconha, ele é um fomentador do tráfico que fomenta outros crimes, como homicídio, como estupro. E eu fico abismado quando pessoas que são usuárias de drogas, de famílias abastadas ou não, eles são vítimas de crimes, de furto, por exemplo, e eles ficam indignados em razão de terem sido vítimas de furto. Mas eles são as pessoas que estão ali fomentando, porque aquele indivíduo que furta, via de regra, ele o faz para aquisição de drogas. E se esse indivíduo que tem condições não tivesse comprado drogas do traficante, não tivesse fomentando o tráfico e o crime, não teria sido vítima de furto. Então é um negócio um pouco hipócrita, por isso que a sociedade precisa melhorar nesse sentido. Precisa melhorar e evoluir e pensar que se o seu filho anda com um traficante, o traficante vai preso e a pessoa, que pena, era uma pessoa tão boa. E acontece muitas, já aprendi traficantes que, coitadinho, era tão bom, mas só que estava fomentando o tráfico de drogas e os crimes. Então a pessoa não pode passar a mão na cabeça de indivíduos que tomam essas atitudes e fomentem, e estimulem o tráfico, estimulem o crime. Acontece, vamos dizer assim, de pessoas da praça conhecidas, de gente de influência, como a gente vê hoje lá em Brasília, aqui na nossa região, no estado, de serem o crime do colarinho branco. E eu, antes de vir para o programa, acontecendo um problema lá no Rio de Janeiro, assim, que é o roubo da própria polícia. A polícia faz uma apreensão, vai lá, rouba o dinheiro, rouba o tráfico, faz descrime. É um outro mundo lá, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Santa Catarina. Recentemente, um juiz chamado Alexandre Abraão, que atuou num processo muito interessante de um traficante chamado Matemático. O Matemático foi morto por policiais civis de cima de um helicóptero. Ele tentava fugir em uma favela e os policiais de cima de um helicóptero acabaram alvejando o carro e o Matemático foi morto. Um traficante muito cruel, que foi preso muito tempo, ficou preso muito tempo em Bangu. Esse indivíduo e esse juiz que sofreu um atentado também no fórum de Bangu, explodiram o fórum quando ele estava lá dentro para tentar matá-lo pela atuação dele, ele disse que o Rio de Janeiro não tem jeito. O Rio de Janeiro é um mundo totalmente paralelo. A corrupção é grande, a lei de Gerson acontece bastante, né? A lei da vantagem, né? O cidadão quer tirar vantagem em tudo. Então é um mundo paralelo que ele acha que não tem mais jeito. Porque a cultura é muito complicada, é muito difícil, então é um mundo paralelo. E quando eu conversava com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, ele retratava situações da segurança pública do Rio, em que o grande número de pessoas, de policiais presos por serem corruptos é muito grande. Diferente de Santa Catarina, em que o nível é muito pequeno e, via de regra, quem comete um deslize acaba sendo processado e sendo exonerado da polícia. Então aqui nós temos uma polícia que, na maioria das vezes, é extremamente correta e que tem cumprido essa função, em que pese o efetivo pequeno, todas as dificuldades que enfrenta. Mas o Rio de Janeiro é um mundo paralelo, tanto o Beltrame falou isso, quanto o doutor Alexandre Abraão, é um mundo totalmente diferente. Aquela história do filme Tropa de Elite, o primeiro, que mostra soldado, tem muito roubo, muita morte aqui mais ou menos isso, na nossa área de atuação. Pega esses cadáveres e leva lá. Eu levo. Mas aí, eles trazem de volta. Isso aí é a guerra da carne. É ficção? Não é ficção. Isso é a chamada guerra da carne. E muitas vezes, eu vi no YouTube um cidadão em que ele entrou numa farmácia para praticar um roubo e deixou o carro ligado na frente. E quando ele saiu, haviam roubado o carro dele. E na sequência, ele estava com um malote na mão da farmácia. Vem um cidadão armado e leva o malote que ele levou. Cobra comendo cobra, então ele acabou se deslocando. Daí foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência do furto do veículo, do roubo do veículo. Quando ele estava na delegacia registrando, a vítima da farmácia reconheceu ele foi preso. Aí durante a entrevista ele falava:
Meu Deus, não pode mais nem se roubar nessa cidade que o cara... A vida difícil. Então é uma realidade que está cada vez mais tomando conta do Brasil. Me preocupa muito essa falta de segurança e essa ousadia dos criminosos que atuam. Veja, que em São João Batista, uma cidade pequena, em 2 ou 3 meses foram... Não, na verdade foi em 4 meses, porque foi no final do ano passado, 2 sequestros já em cidade pequena, que foram resolvidos pela Polícia Civil. São João Batista. Isso, um ontem e um dia 24 de dezembro do ano passado. Por acaso, esse é filho do ex-prefeito e o outro, genro do prefeito atual. Os dois acabaram sendo vítimas. A quadrilha que praticou o roubo, o sequestro do ex-prefeito, uma quadrilha mais especializada, praticava já sequestros no Paraná, mas a quadrilha que praticou o roubo agora, o sequestro agora em São João Batista, já é uma quadrilha menos experiente. Mas muito interessante essa questão, e em Santa Catarina tem um alto índice de resolução de sequestros. Na verdade, todos os sequestros que foram praticados em Santa Catarina nos últimos 30 anos foram resolvidos. Não ficou nenhum em que a vítima foi morta ou que os criminosos não foram identificados. Eu vou dar um pulinho aqui atrás, onde falávamos aí de Montesquieu, um pouquinho de filosofia, já que o doutor Ulisses Gabriel, que é o presidente da ADEPOL, também é professor universitário ainda? Não, agora Sim, não. Professor. Agora eu estou licenciado, mas professor só da Academia de Polícia, por enquanto. O ser humano, o animal humano que Darwin se referia lá, é bom? Em que momento o ser humano é corrompido? Como é que nasce um ladrão? Como é que nasce um bandido? Ele nasce bandido, doutor? Na verdade, eu tenho várias teorias a respeito dessa questão do indivíduo criminoso. Uns dizem que a questão é de ordem psicológica e a formação que ele recebe durante a sua infância e, por consequência, quando chega na idade adulta, ele resolve praticar crimes. E há quem diga que alguns fazem para oferir vantagem. E esse juiz que veio palestrar para nós aqui no nosso Congresso de Combate à Corrupção, ele falava exatamente isso. O criminoso, ele é criminoso porque quer ser criminoso. E ele retratou uma situação do Odebrecht. Por que o Odebrecht precisava ainda pagar propina? Se o patrimônio dele era de 17 bilhões de reais. Ele precisava pagar propina para mais alguém? Não precisava. Mas é por querer ter cada vez mais. E o juiz ele retratou uma questão do engraxate, que lá no fórum engraxava sapatos, e ele disse que as pessoas que conviviam com ele na comunidade, eles praticavam crimes e ele não. Então ele disse que não é porque ele vive naquela comunidade e que ele vai ser um criminoso. Porque quem acaba sendo criminoso é aquele indivíduo que quer ser criminoso. E dizer que não dá para perder a esperança nas pessoas, porque as pessoas, se elas quiserem, elas, andando dentro dos limites, elas conseguem. Então essa é uma reflexão que se faz, porque o criminoso dizem que ele quer ser criminoso porque ele quer, não é porque ele tem uma tendência psicológica a isso. Ele quer praticar o crime para oferecer alguma vantagem, pela ganância. No dia a dia de vocês acontece muito, ou certamente acontece, de chegar, prender alguém, chegar a mãe, um irmão, e chorar e dizer como é que tu fez isso? Sim, eu já vi muitas situações de pais que se deparam com os filhos na delegacia, mães que chegam a agredir os filhos. Por várias vezes me deparei com isso, principalmente com adolescentes, no momento em que eles chegam na delegacia e veem os filhos naquela situação. Os pais falam: eu te dei tudo, tu teria condições de ter tudo, mas mesmo assim tu resolveu partir para esse mundo. Então é um sofrimento muito grande da família e a maioria assim, se sente muito constrangida com aquela situação. Alguns não, alguns defendem os filhos e acabam piorando ainda mais a situação. Chama o advogado, faz... É uma injustiça. Meu filho não é isso. Meu filho não é isso, é um abuso.
Então são situações de pessoas que não têm nenhuma consciência sobre isso. Tem alguma recomendação? Me diz uma situação, um livro que eu estava lendo agora, diz o seguinte, ó, quem souber a fórmula exata de educar um filho, aí vai ganhar muito dinheiro, porque as pessoas são diferentes. Mas tem algumas normas básicas, alguma coisa assim para uma mãe falar para o filho? Eu ainda não tenho filhos, mas creio que na questão educacional o maior elemento é a questão da imposição de limites. Tem que existir uma situação de mostrar para o filho qual é o limite. Por quê? Porque se ele vê limite nas coisas, ele começa a respeitar o limite que é imposto pela sociedade. Se os pais não dão limites para os filhos não terão limites na vida. E por consequência, lá na frente, terão consequências extremamente graves, porque não saberão respeitar as leis, não saberão respeitar as autoridades constituídas e, por consequência, poderão praticar crimes. Limite do quê? De tudo, né? Do horário da televisão, internet, horário de alimentação, de internet, dinheiro. Alimentação. Tudo tem que ser numa questão de limite. O tamanho do limite está na diferença social de cada um, mas existe limite para qualquer, mesmo para o Odebrecht lá, 18 milhões, mas talvez não tivesse tido limite, talvez seja isso. Quem é que ajuda vocês hoje a estrutura, como é que é a estrutura do delegado, da delegacia, da polícia, para vocês cumprir esse... Na verdade, nós temos hoje mais ou menos... Eu antes de entrar aqui, vamos então ser um pouquinho mais específico, né? IML, Instituto Médico Legal. Na verdade... É parte da polícia? Não, hoje não é mais parte da polícia. Em Santa Catarina, o IML pertence ao Instituto Geral de Perícias, que é a questão de criminalística, colheita de digitais, realização de exames de DNA, perícias, exames grafotécnicos, que é da escrita, exames cadavéricos. Alguém falsifica uma assinatura, alguém escreve um documento, é possível identificar se foi ou não aquela pessoa. Ah, certo. Então isso é um exame grafotécnico. Exame de DNA, as situações, por exemplo, que nós conseguimos fazer identificação aqui em Orleans de criminosos só por uma digital num retrovisor de veículo. Foi bem interessante. É um crime praticado em Rio das Furnas, em que os indivíduos levaram um veículo de um indivíduo abandonado em Braço do Norte. Nós retiramos o retrovisor, onde existia uma marca de dedo, porque o indivíduo usou o retrovisor colocou o dedo no retrovisor para poder mexer e deixar ele na posição ideal. Então nós mandamos para a perícia disse não, foi... sabíamos que era um suspeito, fizemos a comparação, ele não, foi fulano de tal, que esteve nesse carro e colocou o dedo, e essa impressão digital é dele. Ou situações em que exame de DNA confirmaram, em Criciúma, por exemplo, a prática de um estupro, com a morte de uma criança. Então, são situações, quem faz isso a autoridade policial pede, e quem faz isso é o Instituto Geral de Perícias, que é um órgão que a gente vê no filme, separado. Cena do crime. É um chamado CSI, né? Isso. Isso é a ciência de investigação criminal, usar ciências para fins de investigação criminal. Aquilo. Então, nós estamos em que nível aí, doutor? Assim, a gente vê nos filmes. A gente tem tudo que teria nos Estados Unidos. Tudo que nós temos. Um fio de cabelo. Isso, dá para fazer exame de DNA. Um pé, uma pegada lá dentro. Tamanho do pé, peso, dá para fazer todos esses cálculos. O nosso grande problema é que nos Estados Unidos eles têm um efetivo suficiente para isso. Que 2 ou 3 pegam o caso e ficam com aquele caso. Aqui não tem como se fazer isso. Então tem 300 casos ou 400 ou 500 casos para uma pessoa. Então é difícil realizar um trabalho de investigação, mas nós teremos toda a tecnologia que os Estados Unidos têm para fazer como acontece no CSI. Então a polícia ela tem essa condição. Então existe esse Instituto Geral de Perícias que auxilia nessa parte de criminalística, e existe os órgãos, a polícia em si, a Polícia de Investigação, a Federal, a Civil, que tem ali no seu corpo escrivães, agentes, psicólogos que auxiliam também, e o delegado que coordena. E o instrumento de investigação é o chamado inquérito policial, que é uma espécie de caderno que se chama, né? Porque vai se juntando coisas ali dentro, um livro,
em que se juntam coisas, provas, exames cadavéricos de um cadáver, exames de lesão corporal, que é o exame de corpo de delito, um exame de local de crime, as testemunhas, degravações de interceptações telefônicas e o interrogatório, confissões, termos de reconhecimento de pessoas, termos de reconhecimento de objetos. Então tudo isso é juntado ali naquele inquérito policial. Esse é um instrumento de investigação que se utiliza para se chegar a um criminoso. Tem a questão da abordagem policial. Eu lembro quando era pequeno, o pai dizia para nós assim, olha, gurizinho, te cuida lá em Gravatal, senão manda a polícia te pegar. Isso existe muito, né? Os pais falam... Não sei se ainda existe, mas hoje a realidade é completamente diferente. Né? E a nossa realidade aqui é diferente também da realidade da Grande Florianópolis. Semanalmente está ocorrendo troca de tiros entre criminosos e polícia. Em Criciúma acontece algumas vezes. No ano passado eu me envolvi numa situação de troca de tiros com 2 criminosos que acabaram morrendo. Então é uma situação cada vez mais difícil, porque o criminoso está cada vez mais sem medo, né? Cada vez mais abusado. Então é difícil a realização desse trabalho. Mas muitas pessoas de bem, como a gente fala, acabam sendo abordadas pela polícia e não gostam. Mas a polícia chega em apreender armas, drogas, muitas vezes fazendo esse tipo de abordagem. Então, imaginem que alguém acabou de praticar um furto na sua casa e a polícia aborde. E se consiga recuperar alguém, sequestrou um familiar seu e a polícia aborde e consiga. Só que a polícia não tem uma bola de cristal para saber que as coisas estão no veículo A ou a vítima está no veículo B. Por isso que todos têm que passar por essa abordagem. Por isso que a pessoa tem que ser o mais educada possível e não é, pensam que eu sou criminoso. Não é. É que não se sabe quem é quem. Principalmente em cidades um pouco maiores, então é difícil. As pessoas não gostam da abordagem, mas ela tem que acontecer para que haja a devida segurança de todos. A questão relacionada à comunidade, a comunidade em si, como é que está essa relação? Mas assim, aí... Eu particularmente... Eu ouvi uma vez falar assim na polícia comunitária. A polícia ela tem que se aproximar cada vez mais da população para colher informações, né? Eu sempre tive muitas pessoas que me passavam informações aqui na delegacia, alguns informantes e pessoas que me ajudavam muito na elucidação de crimes. E pessoas que não queriam aparecer às vezes e que passavam as informações, ligavam para a delegacia. Então isso é importante, ter uma aproximação da população com a polícia. Sempre defendi isso. E sempre defendi também que se a pessoa é vítima de um crime, ela tem que colaborar. Mas se o vizinho é vítima de um crime, ela também tem que colaborar. Justamente porque daqui a pouco pode ser ela. Então, testemunhar um crime é muito importante que essa pessoa que testemunhe procure a polícia e colabore, não fique com medo. Porque se ela tem medo de testemunhar com relação a uma pessoa... ao seu vizinho que foi vítima de alguma coisa, no futuro o vizinho também não vai querer testemunhar para essa pessoa porque ela não recebeu a contrapartida. Então, nós temos que viver numa sociedade em que haja uma interação da população para auxiliar a polícia na elucidação de crimes. E essa consciência tem que despertar na população. Não podemos lavar as mãos como fez Pôncio Pilatos. Não, aconteceu com meu vizinho, mas eu não me preocupo. Na verdade, ela tem que se preocupar porque amanhã ou depois será ela. Até porque, como eu disse, o criminoso está cada vez mais ousado. Essa questão que o doutor falou assim, a respeito de troca de tiro, chega mortes no caso, vocês têm um treinamento para isso? Como é que é? Sim, na verdade o treinamento ele é bem intenso, são quase 6 meses de treinamento, mas é difícil a questão numa vida real, né? Em que pese ter bastante treinamento, bastante condicionamento, mas quando te deparas com uma situação, é muito difícil, porque em que pese ser uma situação difícil,
Ao mesmo tempo é uma situação que tu coloca em risco pessoas, os policiais que trabalham contigo estão em risco numa situação como essa, e um tiro desses, que eventualmente não acerte o criminoso não acerte a polícia, pode atingir a população, né? Então é uma situação muito grave, muito complexa, por isso que a polícia tem que ser constantemente treinada para efetuar tiros precisos, e existe aquela máxima, por que não atirou na perna? Pelo simples fato de que um policial demora 2 segundos para sacar e fazer 1 ou 2 disparos, 2 segundos. E um indivíduo, para percorrer 5 metros, ele faz em 1,5 segundos, ou 1,7. Então, um indivíduo com uma faca, ele chega num policial em 1,7 segundos. O policial, para sacar a arma, ele demora 2 segundos. Então, o criminoso com uma faca pode matar, quem sabe, um policial, se for pego de surpresa, porque o policial não teria tempo de sacar a arma. Então não teria tempo de sacar a arma, mirar na perna e efetuar o disparo. Por isso que o treinamento do policial é feito 2 tiros no peito, porque é uma situação para cessar a agressão que acontece. Então é acondicionamento do policial efetuar os tiros no peito. Esse é o aprendizado que se passa nas academias de polícia do Brasil e do mundo. Porque não tem como, vou mirar no braço, vou atirar na arma. Não existe essa possibilidade. Só exímios atiradores conseguiriam essa façanha. E que não fazem. E é difícil. Então, é por isso que, por que não atirou na perna? Não tem como. Quem tentar sacar uma arma e efetuar um disparo, imagina que um corredor ele demora 10 segundos para percorrer 100 metros. Dá 10 metros por segundo, né? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então, 2 vejam, segundos 20 metros. Vejam essa situação. Se é um cara preparado, ele vai fazer 5 metros em meio segundo ou um segundo. Então a população tem que entender que existem muitos mitos e também em torno nós da estamos atuação. lidando com um bandido, né? Não vamos chegar lá com um buquê de flor. Claro, tem isso, mas tudo dentro da legislação. Né? Nesse sentido, eu vi algumas matérias da atuação da polícia, principalmente de Criciúma, e o doutor já atuou ali, que a comunidade fica ao lado do bandido. Na verdade... como é que acontece? Verdade, ou algumas pessoas, como é que verdade, é o sistema? Por exemplo, o indivíduo é envolvido com facção criminosa. Então tem a família dele, a família dos membros da facção, que se juntando todo mundo dá um contingente muito grande de pessoas. Mas vamos supor que 1% da população seja criminosa, 1%. Em Criciúma, 1% são 2.000 pessoas. Então se 2.000 pessoas se reunirem, é bastante gente. Em Orleans, se 1% da população for criminosa, 1%, seriam 220 pessoas que poderiam se reunir, fora os familiares. Então, o criminoso por si só, ele acaba se unindo, ele se associa também, ele divide as suas dificuldades, ele se sindicaliza, ele se une com os seus próximos para poder, muitas vezes, enfrentar a polícia ou se proteger. Então é assim que acontece. Então, cidades maiores, a concentração de criminosos é maior, porque aquela pequena parte da população que pratica crimes, ela acaba se unindo, então dá um contingente maior de pessoas. Aquela história lá do Rio de Janeiro, e voltamos para lá novamente, de ter um feudo, de ter uma comunidade lá mesmo liderada por traficantes que a polícia não pode entrar. Acontece em algum lugar aqui no estado de colegas seus que não pode Na verdade, a gente consegue entrar em todas as comunidades do estado ainda, mas Florianópolis tem uma questão que é muito parecida com o Rio de Janeiro, né? São morros, é difícil subir um morro, porque a pessoa pode ser alvo de tiros, então uma... O policial, a pessoa, Sim, falando policial. O policial vai subir o morro e ele pode ser alvo de tiros, então... E tem foguete lá? Como tem o fogueteiro, é muito parecido, só que menos, não tem tantos fuzis, porque no Rio de Janeiro, se eu não me engano, se aprende 2 fuzis por dia no Rio de Janeiro. E aqui já é uma quantidade menor de armas de grosso calibre apreendidas, mas há o PCC aqui, e o José Moreno Beltrame, que é o secretário do Rio, que é delegado, ele falou assim que hoje a verdadeira organização criminosa que existe no Brasil, que é uma organização criminosa, é o PCC. Não é o PGC, que é o de Santa Catarina, mas é o primeiro comando da capital de São Paulo. Esse é uma facção extremamente organizada, mais que o Comando Vermelho, mais que o Amigos dos Amigos, só não é tão organizada quanto o pessoal do Petrolão, né, que está sendo investigado pela Lava Jato, mas é um pessoal muito organizado, o PCC.
que está entrando em Santa Catarina. Eu estava escutando a Rádio Nacional numa madrugada dessas, eles falam assim, no aparelhamento dessas organizações, e dizem assim que as armas são fuzis, que estão trabalhando com bomba, com algum artefato para derrubar helicóptero, com bomba, com caminhão. Cada vez mais eles estão... Mais organizado. Sim. E aí, a questão de vinda, no início do programa o doutor falou de vinda de bandidos para Santa Catarina do Paraná. É isso que acontece? Acontece por quê? Nossa fragilidade... Não, na verdade, como ele já é conhecido lá, ele acaba saindo do seu estado para tentar vida em outros. Ou o cidadão é especialista em roubos a banco, ele tenta ir mais longe, como o pessoal do Rio Grande do Sul vem praticar roubos aqui, os criminosos, ou do Paraná. Então ocorre bastante isso. E o PCC, que é o primeiro comando da capital, ele entrou em Santa Catarina através do Paraná. Pessoas que eram presas na fronteira, na região de São Francisco, Itapoá, Joinville, que vêm do Paraná, porque o PCC de São Paulo ele entrou no Paraná porque é próximo de São Paulo, então o criminoso ele acaba sendo preso no Paraná, mas é de São Paulo. Então ali ele começa a criar a organização PCC dentro do estado, batizando os criminosos, fazendo... Batizando? O que é isso? É um batizado, né? Como na máfia lá, a máfia enfiava um espinho de laranjeira embaixo do dedo e mas entra assim, com sangue, só sai com sangue. Ele recebe se faz um ato, né, de entrada ou de acesso à facção, existe um estatuto, existe uma organização, existem ministérios dentro desses comandos. Você tem um tribunal? Tem um ministério que é responsável pelo julgamento das pessoas, um para dar as ordens. Então, é uma situação muito complicada e o PCC entra em Santa Catarina pelo Paraná, pelas pessoas presas no norte do estado, que começam a fomentar o PCC. E agora há uma guerra entre o PCC, que é originário de São Paulo, e o PGC, que é o de Santa Catarina, que tomou conta dos presídios. Existe o dízimo também, né? Sim, eles pagam um dízimo, uma mensalidade, né? Quem entrou no sistema é batizado paga. Uns são responsáveis pelo recolhimento desse dízimo, outros fazem a contabilidade e assim por diante. É como se fosse uma empresa. Não estamos falando nada de filme, a realidade. Não, é a realidade de Santa Catarina. Coisa maluca, gente. Aquilo que aparece lá no filme de novo, vamos dizer assim, de aí eu não sei se o termo é corrosão ou corrompimento de policiais, de juízes, de pessoas para auxiliar nessa organização. Tem conhecimento aqui em Santa Catarina? Como é que está, doutor? Na verdade, como é que está o nosso policial? O nosso policial é um policial que tem uma remuneração qualificada, maior que muitos estados. Quanto aí, se puder falar mais ou menos? O policial inicia com um salário de R$ 4.500. Esse é o salário inicial de um policial. Um investigador aqui, nível 1 ou um policial militar é o mesmo salário. Começa com R$ 4.500. Civil e militar é mais ou menos o mesmo salário. Então ele começa com R$ 4.500 e vai galgando posições até chegar a um valor de mais ou menos R$ 13.000, que é o valor do final de carreira do policial, do agente. Uma média de um policial, média e 8 mil. Isso, 8, 7. Bom salário, bom salário, né? Não dá para reclamar, claro que tem a questão da inflação, mas é um bom salário e Santa Catarina ele é um estado diferenciado, né, do resto do país, porque a cultura aqui é uma cultura de colonização europeia, então há uma situação um pouco diferente com relação aos outros estados, então faz com que a cultura enraizada seja um pouco diferente, então isso, queira ou não queira, faz com que o país seja o estado de Santa Catarina seja diferenciado. Então a corrupção é bem pequena e aqui se pune severamente o corrupto. Então é uma diferença do estado de Santa Catarina. Eu estava com o pessoal do Fantástico esses dias fazendo uma conversa com os produtores do Fantástico e nós estávamos discutindo essa questão, né? Eles falam que lá no Rio se demitiu menos policiais até a entrada do Beltrame do que em Santa Catarina se demitir. Então um estado que tem uma polícia bem menor
É 5 vezes maior a polícia do Rio de Janeiro do que a nossa, em que pese ser 3 vezes maior, eu acho. Deve ter uns 17 milhões de habitantes lá, aqui tem 6 aproximadamente. Então, a polícia de lá, no passado, demitia menos gente do que a Polícia Civil de Santa Catarina ou a Polícia Militar de Santa Catarina. Então, mostra que aqui a coisa é rígida e as pessoas têm vontade de trabalhar. Eu vejo aqui pela Polícia Civil, pela Polícia Militar de Lauro Miller ou de Orleans, nossa região aqui, que pese, como eu disse, efetivo pequeno, os 2 policiais trabalhando por dia, mas conseguem fazer um serviço altamente qualificado e poderia ser muito melhor se o efetivo fosse maior. E isso depende também muito dos investimentos, né? Até o que o doutor falou aqui, então, quer dizer que a nossa polícia está ligada ao Estado, né? A gente depende, tanto da Polícia Civil como do Estado, a Polícia Militar. A Polícia Civil e a Militar estão ligadas ao Estado de Santa Catarina. Ao Estado, depende do governante. Do governador, né? Do governante. Que está muito preocupado com essa situação, tanto é que vai nomear agora 1.300 policiais aproximadamente, porque senão a situação vai ficar grave. Aqui em Orleans nós temos uma diminuição do efetivo que aconteceu, mas a grande ideia é ocorrer essa recomposição. O Dr. Jorge, que é o regional aqui de Criciúma e região, acaba absorvendo Orleans, ele tem uma preocupação muito grande com o efetivo e nós sempre conversamos, ele falou que a situação está cada vez pior. Dr. Jorge. Porque há 10 ou 12 anos atrás, quando ele assumiu a regional, tinha um efetivo maior do que há hoje. E a população aumentou, os criminosos se tornaram mais ousados e ele, então, sempre retrata essa preocupação, né, na questão do efetivo. Ele cobra muito a qualidade do serviço por parte dos policiais. Ele dá bastante exemplo também, porque ele não se furta de fazer o trabalho que é necessário. Muitas vezes, quando o Criciúma, na gíria policial, virou, ou os criminosos começaram a incendiar ônibus, ele estava lá do meu lado, entrou nas comunidades comigo. Então demonstra que ele dá um exemplo muito grande, mas ele está bastante preocupado com essa questão do efetivo, principalmente em Orleans e Lauro Miller. Orleans é uma cidade pela qual ele tem muito carinho, então ele se preocupa muito e fica falando, tu tens que voltar aqui para Orleans e tal, mas surge essa questão, mas às vezes por algumas situações fica difícil, mas ele está muito preocupado e precisa que se dê uma resposta na questão do efetivo aqui em Orleans, e creio que ele vai conseguir que isso aconteça. O Diário Catarinense traz hoje matéria de capa e de páginas, tanto Moacir Pereira falando também dessa situação. E aí a gente entra um pouco mais na questão nacional. Aí o Estado também está umbilicalmente... O Estado na União, mas o Estado... A União. O Estado acaba sendo um exemplo para o país. Eu conversando com o secretário da Fazenda, com Antônio Gavazzoni, saiu na revista Exame o secretário incendiário, porque o secretário está colocando fogo no país em razão dessa questão da dívida de Santa Catarina. E o secretário ele está atuando de forma a garantir que o Estado tenha capacidade de investimento. Porque recentemente começou a ter o secretário Gavazzoni, ele se preocupa com isso. Eles fizeram um estudo e viram que a legislação diz que o juro tem que ser simples nessa questão envolvendo a negociação da dívida com os estados por parte da União. Então o que ele fez? Se o juro é simples e o Estado está pagando por determinação da União um juro composto, ele buscou a guarida no Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar, o que demonstra que a teoria procede. Imagina que a lei diz que o juro tem que ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, mas a União ela cobra 1, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16. Então essa dívida torna-se impagável. E na verdade Santa Catarina, que paga 89 milhões por mês para a União da dívida, não precisaria pagar mais nada. Porque a União cobra de forma errada essa situação da dívida. E esse dinheiro serviria para mais investimentos em Santa Catarina. Então essa é a preocupação do secretário, que está lá aproximadamente 12 anos, 13 anos no governo, desde o governo Luiz Henrique. Então ele sabe
as dificuldades que o governo enfrenta, e Santa Catarina não está, como o Rio Grande do Sul, parcelando salários e não pagando funcionalismo, os inativos, por exemplo, que no Rio Grande do Sul não paga mais os aposentados, não tem dinheiro. Aposentado não tem que ser igual a Portugal, vou estar em graxa de sapato. 500, ou se não, para os ativos ele estava pagando R$800 na primeira parcela, depois uma parcela de 500, outra parcela de 500, outra parcela de 500, mais 500 e o restante se pagava no final do mês. Então, uma situação extremamente grave que o secretário Gavazoni fez com que Santa Catarina não passasse por isso. Por quê? Porque ele vem gerenciando o Estado desde o governo Luiz Henrique. Seja na Secretaria de Administração, seja na Celesc, seja na Secretaria da Fazenda, em 2 oportunidades. Por isso que, ainda bem, eu acredito no nosso Estado, porque temos pessoas como ele que conseguem fazer aí com que a coisa funcione. Sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. O que se vê lá de Brasília também não é uma situação muito cômoda, no mínimo instável, independente do ponto de vista que a pessoa analise. A situação está muito grave em Brasília por conta do impeachment, né? A Dilma não tem mais condições de governar o país, todo mundo já percebeu isso. Na verdade, ela já está arrumando as gavetas, ela sabe que o Temer vai assumir o governo em 2 semanas. O Michel Temer já está organizando um Ministério de Notáveis, trazendo Henrique Meirelles, que é um cara muito experiente e que dá confiança para o empreendedor. Vai trazer o Moreira Franco, que já foi ministro da Aviação Civil, é presidente da Fundação Ulisses Guimarães. José Serra é um dos cotados para ser ministro. Então, há pessoas extremamente capacitadas que ele quer fazer com que o ministério seja montado. Conversou com o Armírio Fraga, conversou com outras pessoas para fazer com que o Brasil, o empresário tenha confiança, o emprego volte a aumentar, porque se há aumento, há consumo, se há consumo, há pagamento de impostos, se há pagamento de impostos, por consequência, o Estado consegue funcionar. Caso contrário, não funcionará. E a Dilma não tem mais condições, só está fazendo politicagem nesses últimos dias, agradando o MST, agradando movimentos sociais, agradando tudo quanto é tipo de pessoa para poder fazer um populismo barato. Mas acho que não tem mais condições. Num dia que aqui na nossa região, acho que não teve manifestação muito volumosa, a não sei Criciúma, mas lá na Beira-Mar Norte teve, né? Sim, 20 mil pessoas. Na Como verdade, é que vocês ficam quando tem um negócio desse? É de arrepiar o cabelo? Como é que é? na verdade, tem uma questão de segurança muito grande, né? Que envolve essa questão dos movimentos. Os teus colegas lá no Rio de Janeiro, há uma preocupação. Isso aí pode dar uma convulsão social. Claro, imagina 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas correndo sem sentido se acontece alguma coisa. É 1 milhão de pessoas, é muita gente. O delegado deve ficar louco numa tarde daquela, né? É um sexto de Santa Catarina, 1 milhão de pessoas. Então é muita gente, é mais do que a população de Joinville. Então imaginem só como se administra uma situação como essa. Então Santa Catarina e o país estão passando por um momento muito complicado por essa questão da presidência da República, mas acho que o Michel Temer pode ter condições de fazer um novo governo, e eu já vinha falando fazia tempo que a Dilma iria cair, até porque perdeu totalmente, ninguém falava nisso, a gente falava, e quando eu me convenci disso, foi no final do ano, dia 2 de dezembro, que eu fui conversar com o governador do estado, ele falou, olha, a Dilma não passa de abril. Quando ele falou que a Dilma não passa de abril, eu imaginei, então o negócio está bem complicado. E que ele era ao lado dela, né? Estava ao lado dela. Apoiador. E daí, alguns dias atrás, antes mesmo da questão, o dia que ela ligou para o Lula e foi interceptada, o secretário da Fazenda, o Gavazão, estava lá, eu liguei para ele, perguntei, daí a Dilma foi pro saco, ele foi com tudo. Então, foi com a quadrilha toda. Foi uma vergonha muito grande, né, pro nosso país, uma presidência da República se prestar a dar foro privilegiado para um ex-presidente para que ele não fosse investigado. Né? Se bem que
A gente vê cada coisa também nesses municípios aí de gente que acaba sendo investigada, até presa e depois volta para cargos públicos por indicação, que aí daí vem o exemplo, né? Se nas cidades acontece isso, por que não vai acontecer no governo federal? Se a população não se exalta com a colocação de corruptos em cargos, então por que a Dilma não pode colocar um presidente corrupto de ministro da Casa Civil? Então as coisas acontecem por algum motivo, porque a população permite que isso aconteça. O povo não se rebela, né? Não, o povo brasileiro é bem complicado. Se fosse na França ou na Argentina que isso tivesse acontecido, qualquer coisa, eles iriam fazer um panelaço. Aqui no Brasil parece que o pessoal fica anestesiado, mas já começa pelos municípios, né? O corrupto, ele corrompe, ele obtém vantagens, ele enriquece e de repente ainda acaba continuando em cargos públicos. Mas tem um crime que vai ser inserido no Código Penal que é bem interessante. Até na segunda-feira eu vou tratar disso na Câmara de Vereadores de Orleans, que é o crime daquele indivíduo que sem motivo aparente o cidadão aumenta o patrimônio. Então o que acontece? O indivíduo é um servidor público, ele percebe 6, 7, 8 mil reais por mês. E ao cabo de 4 anos, verifica-se que ele comprou um carro importado, que ele não tinha antes. De repente ele comprou uma casa, um apartamento na praia, melhorou o apartamento ou a casa que tinha na sua cidade. E se for comparar e fazer a soma da questão salarial dele, nos 4 anos ele não conseguiria comprar nem o carro. Então vai ser crime agora, esse é uma espécie de crime de corrupção, um indivíduo que é servidor público e sem motivo aparente acaba enriquecendo. Não precisa nem comprovar que ele roubou. Ele não tem como provar como comprou aquilo, ele cometerá ele cometerá o crime e pode ser condenado. Então isso vai ser muito importante por esse motivo, porque é estranho que gente que não tinha nada, de repente tem um monte de coisas, é servidor público ou é um político. Como? Se ele não tem dinheiro ou não ganha para isso? Então é estranho. Às vezes eu vejo situações de investigações de lavagem de dinheiro. O cidadão ele ganha 10 mil reais por mês, daí ele gasta 5 de cartão de crédito, ele gasta mais 2 ele gasta 5 mil reais de cartão de crédito, 2 mil reais com outros custos e sobra 3 mil reais por mês para ele. Daí ele compra um carro importado, ele compra cobertura, apartamento na beira-mar, ele melhora o seu patrimônio, compra terreno, compra imóvel. Se ele não teria condições para isso, porque 8 mil reais ele gasta com outras coisas. Então, se somar 48 vezes, que são 4 anos em que o cidadão pode ser prefeito ou governador, ou deputado ou vereador, 48 vezes 10 mil reais, que é o salário, dá 480 mil. Vamos supor que ele gaste 300 mil reais com alimentação, comida, cartão de crédito, condomínio, sobrará 180 mil. Em 4 anos, 180 mil ele compra um carro. Ele não compra um carro, um apartamento, uma casa, um imóvel, um terreno. Então não há matemática que feche. Então isso, a legislação nova vai punir esse indivíduo que, sem motivo nenhum, aparece com um patrimônio alto. Vocês fazem interceptação. Como é que é? A interceptação, eles falam na televisão que tem que ter autorização judicial. Quando é que vocês pedem autorização? Como é que é esse processo? Recentemente aconteceu uma situação bem interessante. Eu fiz a investigação de um indivíduo de alto poder aquisitivo que estava negociando armas em Criciúma e munições. Esse indivíduo, nós recebemos uma denúncia anônima que ele negociava. Fizemos uma diligência prévia, mostramos que havia um entra e sai na residência dele, colhemos algumas informações. Nós representamos então judicialmente para que fosse decretada a interceptação telefônica. Começamos a interceptar o telefone e vimos que de fato ele negociava armas, vendia armas para outras pessoas e munições, além de recarregar munições para a venda.
pedimos uma busca e apreensão na casa, o juiz deferiu depois, e apreendemos o material. Ele foi preso em flagrante, agora foi condenado a 6 anos e alguns meses, um indivíduo de alto poder aquisitivo na cidade de Criciúma, que, como eu disse, não sei por que vai se meter com isso, não precisava. Nesse caso, quando a interceptação telefônica, escuta tudo? Sim, tudo. Na verdade, só se coloca nos autos o que é pertinente, mas, na verdade, acaba correndo uma devassa na vida do cidadão, né? Se sabe muitas coisas, pega mas... coisa assim estranha. Ah, sim, tem várias situações. Filho logrando o pai, mulher logrando o marido. Também tem isso, tem situações de às vezes, já aconteceu, de um marido estar logrando a mulher com outro homem. Nossa Senhora! Então são situações, mas que nunca são divulgadas. Isso. Porque não... Ou de indivíduos da alta sociedade comprando cocaína, às vezes trocando até tênis. Acontece, por drogas, acontece ali, muito dessas. Então, mas assim, a escória, a latrina da sociedade aparece tudo num trabalho de investigação como esse. Qual é a avaliação que o doutor faz do Gruba? É doutor Gruba, né? O doutor Gruba é um promotor de justiça que assume a Secretaria de Segurança Pública e está tentando implementar aí um caráter técnico na gestão, buscando fazer com que as coisas funcionem, não politicamente, mas de forma técnica. Essa é a ideia do secretário. Ele tem trabalhado, tem feito bastante pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, de certa forma, e busca aumentar a qualidade do equipamento, também a questão das unidades policiais, das viaturas, e agora a meta é o aumento do efetivo, porque nós tivemos uma diminuição muito grande nos últimos anos da questão do efetivo. A origem dele é promotoria de justiça? Ele é promotor de justiça, filho de um ex-prefeito de Jaraguá do Sul. O Colombo, nosso governador. O Colombo, ele tem uma preocupação muito grande com o Estado, principalmente com as pessoas. Nas oportunidades que eu converso com ele... Vocês têm reunião com ele de quando em vez? De vez em quando eu converso com ele, eu vou lá no... Presidente da DEPOL, governador. Isso. Volta e meia eu estou conversando com o governador, ele pergunta como é que estão as coisas, a gente apresenta algumas demandas para ele, algumas preocupações na questão da segurança pública. Ele é um bom ouvinte e via de regra, até o próprio Zenê acabou dizendo esses dias, então, ele gosta de ti, porque cada vez que tu vai lá, tu fica conversando 2 horas com ele, e a gente fica conversando de assuntos. Ele me contou a história de um vinho uma caixa de vinho que ele recebeu, e ele pensava que tinha recebido de uma pessoa e na verdade tinha recebido de outra. Ele quase agradeceu um outro indivíduo, porque o nome do vinho era o sobrenome de uma pessoa, e essa pessoa tinha ido conversar com ele. Ele recebeu uma caixa de um vinho e achou, quase estava ligando, né? De repente o indivíduo que mandou mesmo perguntou. Antes de tomar o vinho. Perguntou. Gostou do vinho? Foi tu que mandou? Foi, muito obrigado. Ele quase que agradeceu. Então a gente conversa sobre várias coisas, né? Porque ele é bom de conversa, ele é piadista, ele conta piada também. Então conta ele causa também. Conta casos. Bom lagiano, conta então causa. É bem bacana a conversa com ele, é um homem de boa conversa. E também o secretário da Fazenda, o Gavazzoni. Para vocês, assim, para o delegado, como é que foi, como é que está sendo o governador? Ele tem nos ouvido bastante, mas o grande interlocutor, o nosso grande interlocutor mesmo, é o secretário da Fazenda. Nós temos também o secretário da Saúde, que é nosso parceiro, o secretário da Segurança Pública. Então nós temos uma relação muito próxima, mas a pessoa que me ouve bastante, com a qual eu converso semanalmente, vou no gabinete, nós entramos juntos, é o secretário da Fazenda. Até porque é ele que paga. Ele que administra a conta do Estado. Incendiário chamado. Então ele é um grande gestor público e eu tenho orgulho de conversar com ele e desfrutar de conversa com ele hoje. Ele estava lá com o governador e me ligou, porque ontem eles estiveram reunidos sobre a questão da dívida, e hoje o Sardenberg fez uma manifestação, e a Miriam Leitão também, já com uma visão totalmente diferente
do que eles haviam manifestado inicialmente sobre a dívida pública. Primeiro ia quebrar o país, que era um absurdo, e agora eles entenderam que não é bem assim as coisas, justamente por causa que o secretário da Fazenda acabou fazendo uma explanação. E numa das explanações que ele fez para os governadores, ao final o Fernando Pimentel, governador do estado de Minas Gerais, queria comprar o passe do Gavazoni para que ele fosse trabalhar em Minas Gerais como secretário da Fazenda em razão da capacidade dele. Olha só. Então são situações... momentos que orgulham o Estado catarinense. Que orgulham o Estado catarinense, porque nós temos pessoas aqui altamente capacitadas e ele não é um cara muito inteligente. O Ataíne, conversamos com ele na semana passada, tivemos uma reunião com ele, contou a história agora do Luiz Henrique, do grande Luiz Henrique, que foi um grande governador e morreu sem um grande patrimônio. Hoje a esposa do Luiz Henrique vive da aposentadoria dele, não tem um grande patrimônio porque o Luiz Henrique ele acabou dedicando toda a vida dele à política e nunca se preocupou com essa questão patrimonial. Então eu acabei vendo esse reconhecimento do secretário da Fazenda, do Gavazoni, com relação ao Luiz Henrique, e vendo que a preocupação do Luiz Henrique sempre foi o Estado, sempre foi a política, sempre foi querer o melhor das coisas. E veja, não ficou rico com a política. Um indivíduo que foi governador, foi prefeito, foi senador da República, foi deputado federal. Foi um estadista, então, né? Um estadista, um gestor, um político completo. Acho que um político, às vezes, como Churchill, né, que conseguia administrar bem os conflitos, e o Roosevelt, eu chamo o Gavazoni, que é o presidente Roosevelt, pela capacidade que ele tem de fazer a coisa funcionar. Por isso que nós temos aí um Estado que é fora da referência, acima da média, porque nós temos pessoas capacitadas que conseguem gerenciar o Estado. Nós temos bons pré-candidatos ao governo. Esses dias eu, num jantar com o Merizio, com o João Paulo Kleino Bing e com o marqueteiro do Colombo, o Fábio Veiga, eu vi o quanto esses indivíduos estão intelectualmente preparados, com conhecimento de fatos, conhecimento de história, conhecimento de mundo, e vejo assim, que Santa Catarina tem muito a crescer, porque tem pessoas capacitadas que estão na vida pública. O doutor foi convidado pela Câmara de Vereadores de Orleans para fazer uma palestra aqui na nossa comunidade, na Casa do Povo. Tratar de um assunto que pode pegar qualquer jornal, qualquer telejornal ou qualquer radiojornal que vai estar falando sobre isso. Na segunda às 19 nós vamos falar sobre essa questão da corrupção do nosso Congresso. Nós começamos... Como que nós começamos? Eu, quando assumi a presidência da Associação dos Delegados, eu vi a importância de combatermos a corrupção. Então lançamos um projeto chamado Delegados de Santa Catarina contra a Corrupção, mostrando para a sociedade que nós iríamos fazer a frente contra a corrupção. Na sequência fizemos uma divulgação na mídia estadual, divulgando o Disque Denúncia, que é o 181 da Polícia Civil para recebimento de denúncias. E agora fizemos um congresso para capacitar os delegados para atuar nesse combate à corrupção, trazendo os delegados da Força Tarefa da Lava Jato, o delegado que começou a Lava Jato, o delegado que cumpriu busca e apreensão na casa e no sítio do Lula em Atibaia. Trouxemos o pessoal da Controladoria Geral da União, trouxemos auditores internos do Poder Executivo, trouxemos jornalistas, trouxemos juízes, exatamente para debater esse tema e ter aprendizados sobre como combater a corrupção. E foi muito bacana esse congresso, porque nós conseguimos captar situações que podem nos ajudar no combate à corrupção. E garanto que nós já fizemos 3 ou 4 ações no Estado, a Polícia Civil, Dionísio Cerqueira, numa situação que foi divulgada no jornal, no Fantástico. Fizemos uma situação na Grande Florianópolis, em Tijucas também, uma situação de fraude de áreas de vereadores. Fizemos uma atuação em Laguna com relação a convênios, entidades que praticavam convênios de forma ilícita, com notas superfaturadas. Então isso reforça cada vez mais essa condição de se combater a corrupção e cortá-la pela raiz nos municípios de Santa Catarina, porque é um município que faz com que as coisas aconteçam, né? É um município que as pessoas vivem.
Então é importante que a partir daí é que comece o combate à corrupção. Trouxe o cidadão que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. No ano passado nós trouxemos o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Beltrame, de Santa Maria, né? Ele é gaúcho, é delegado da Polícia Federal, foi delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro e foi convidado. Quanto segurança ele tem? A gente deu uma estrutura de 4 seguranças para ele, veio com a família, com a mulher e com o filho, mas ele chegou, quando ele pousou, nós colocamos ele em uma viatura descaracterizada, com uma viatura na frente com 2 seguranças, na outra com 2, mas eu e alguns delegados fizemos o deslocamento dele até o Costão do Santinho, onde ele ficou, também com 4 seguranças lá durante o período. A vida até dele porque é um cidadão muito simples, Toma vinho, um gauchão lá de Santa Maria, fala mansa, mas que se impõe e mostrou que dá para fazer segurança pública mesmo num estado como aquele. Ele é um delegado? Ele é delegado da Polícia Federal. Delegado. O Moro, como é que é a vida do Moro? A vida do Moro mudou muito, ele não aceita seguranças, né? Não aceita? Não, mas... No dia que ele estava aqui em Balneário Camboriú, não... Não, mas agora... Não veio um aparato? Agora a Polícia Federal está fornecendo segurança 24 horas, a família obrigou ele a aceitar, até porque nós sabemos que existem alguns fanáticos, né? Alguns esquerdistas fanáticos, nós sabemos esses indivíduos de Farc e da Venezuela, Bolívia, o que esses indivíduos podem fazer, né? Fazer certo. O que fizeram com o John Kennedy, de repente. Isso, então, John Lennon, John Kennedy, então são maluco que quer entrar para a história. Então ele está sendo vigiado 24 horas por dia, porque ele julga um maior caso da história do país, e eu vou falar um pouco também na Câmara de Vereadores na segunda sobre a Operação Lava Jato. Qual é a avaliação do doutor sobre a Operação Lava Jato? É uma avaliação muito interessante. Começou pelo mensalão, pela apuração, pela investigação do mensalão, e o ápice do combate à corrupção é a Lava Jato. Quem sabe... Não foi uma operação, não. Terminou o mensalão, agora vão todo mundo embora. Não foi como mensalão. Lá. Ela vai continuar e não tem prazo para terminar. Estão pegando os fios, desenrolando cada vez mais. O doutor imagina, o doutor ninguém acha nada, mas o doutor entende que vai quem preso? Eu acho que o ex-presidente vai ser preso. O Luiz Inácio Lula da Silva vai ser preso. Não dá mais para pagar, mas eu tenho medo. Vai ser preso. Vai ser preso porque ele ultrapassou todos os limites, né? Como é que o doutor enxerga as Olimpíadas? Eu ouvi alguém dizendo que tem atentado terrorista por uma questão de Estado Islâmico. Sim, o Estado Islâmico fez uma ameaça na questão das Olimpíadas, mas a Polícia Federal está atuando, a Força Nacional. Eu acho que é uma situação preocupante. Rio de Janeiro vai precisar de uma segurança intensa, de mais segurança do que quando o Papa veio, né? E ficou lá no morro. Ele ficou lá com o bispo no Morro do Turano quando o Papa veio para cá, mas escapou de levar uma bala na testa, né? Mas só que faltava a polícia matar o Papa. Não, o criminoso matar o Papa no Brasil, né? Nós estaríamos bem, né? Mas a segurança das Olimpíadas está sendo realizada com uma preocupação muito grande. O pessoal da Força Nacional está bem preocupado com isso, mas acho que se o Temer assumir a presidência e tomar algumas medidas, vai dar tudo certo. Como é que a polícia faz pegar uma ligação do Estado Islâmico dizendo que vai... Na verdade, o cidadão fez uma postagem no Twitter, né? Dizendo que o próximo alvo seria o Brasil. Um membro do Estado Islâmico fez uma postagem no Twitter. O próximo alvo vai ser o Brasil. Numa conversa de... No Twitter, uma postagem no Twitter. Uma conversa informal entre eles. Como é que o doutor entende que vai terminar a semana que vem o impeachment? Eu ouvi falar a palavra guerra. Guerra civil. Não foi de gente no bar da esquina. Foram de deputados e de pessoas que tenham um determinado conhecimento de segurança. Eu tenho preocupação. Tenho preocupação porque...
É possível que possa ocorrer uma guerra civil? Acho que não, porque o Estado teria condições de manter, né, uma ordem, mas a situação é extremamente gravíssima, mas é melhor nós tomarmos providências agora do que, de repente, lá na frente, se ocorrer um golpe de Estado por guerra civil e a presidente da República e Lula e essa companhia aí tomarem conta de tudo. Então é melhor que se corte na carne agora do que lá na frente não se dê mais tempo e nós viremos um Estado bolivariano, uma Venezuela ou a Bolívia. Uma algazarra. Conversei aqui com o Dr. Ulisses Gabriel, presidente da ADEPOL, lá no São Miguel, onde a gente nasceu. Se dizia, quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Eu tenho tudo isso aqui para conversar. Tudo isso aqui. Isso aí o Robson fala para todo mundo. O Iago já sabe. Só não vai dizer que é a melhor entrevista da tua vida, né? Mas a possibilidade de voltar a Orleans. Isso não sei, né? Isso aí só Deus sabe. Como é que avalia a política de Orleans? Eu acho que precisa de algumas... a política orleanense precisa de um choque e para que as coisas mudem de uma vez por todas e se acabe aquela questão voltada só para o benefício pessoal das pessoas. Acho que tem que ser uma coisa de maior... uma coisa institucional, né? As coisas têm que melhorar e a preocupação tem que ser profissional, tem que se profissionalizar cada vez mais. O meu sogro tinha um sonho de fazer da cidade um canteiro de obras. Ele tinha um sonho de ser prefeito dessa cidade, não conseguiu realizar esse sonho e não conseguiu realizar o sonho de fazer um canteiro de obras porque o plano de campanha dele, eu li várias vezes com ele, junto com a Taine, a gente discutia e tinha muitas coisas possíveis de serem realizadas e que não foram. Por vários motivos. Se perdeu muito tempo. Eu acho que nos últimos 8 anos se tinha dinheiro para fazer muita coisa e acabou não sendo feito. Mas agora vai ser cada vez mais difícil, porque com essa crise o fundo de participação dos municípios diminui. Mas tem que inovar, fazer gestão, pensar no coletivo, não no individual. Pensar que tem que cortar alguns custos que não são necessários, que são só para encher linguiça, e dar saúde pública, dar assistência social, fazer com que as estradas sejam boas para a economia rodar, senão não vai ser possível. Se o doutor for convidado para contribuir com o município, voltaria? Não, na verdade eu contribuo de qualquer jeito, né? Eu sempre Mas busco... de uma forma mais direta? Não, a minha contribuição eu dou, quem quiser a minha colaboração, vou estar sempre disposto a ajudar a cidade de Orleans, cidade que eu moro aqui, gostei dessa cidade, como na entrevista o Jorge disse também, gosta dessa cidade. Acho que a gente tem essa preocupação com Orleans. Eu não penso em sair daqui, a Taine ama essa cidade, eu também estou por um período fora daqui, trabalhando fora daqui, mas quem sabe posso no futuro trabalhar mais próximo. Por que o nome do doutor é Ulisses? Por causa do Ulisses Guimarães, né? Eu tava almoçando com o desembargador. Teu pai era tão... Aí o nome do meu irmão é Jaison. Por causa do Jaison Barreto. Aí eu tava conversando com o desembargador na quarta-feira, acho que eu almocei com o desembargador lá em Florianópolis, com um amigo meu, conterrâneo meu lá da região, que estudou com a minha mãe no colégio. O desembargador falou assim, nossa, eu tava olhando teu nome, as iniciais são idênticas à do Ulisses Guimarães, né? É UG, Ulisses Guimarães e Ulisses Gabriel. Nunca havia me tocado sobre essa questão, mas... meu pai foi fundador do MDB, então é por isso que meu nome tem essa questão histórica. Admira o MDB ainda? Eu admiro pessoas como eu falei, eu admirava o Luiz Henrique, né, uma pessoa muito importante para o Estado. Admirava muito o Ulisses Guimarães, o Pedro Simon. Tem pessoas muito importantes que deram a vida pelo nosso país. Dr. Jorge Cota, também aqui de Orleans, colega de trabalho. Meu colega, foi meu chefe, briguei muito com ele no começo, mas depois eu aprendi a respeitá-lo. Na convivência entre duas pessoas agora ficou meu amigo, né? É salutar. Muito meu amigo. Doutor, eu não tenho mais tempo, passamos até um pouco do tempo, eu sempre peço pro Iago acertar a minha situação lá com a Rose, mas quando o assunto é bom, sempre se passa um pouquinho.
Voltaria aqui um outro dia para falar mais, doutor? Claro, com certeza. Fizemos 2 ou 3 vezes. Dois programas. Um dia eu falo de manhã na rádio. Talvez, eu penso, vamos conversar aqui com a direção da rádio, em fazer alguma coisa mais efetiva, de uma hora semanal, assim, conversando com o delegado, com o juiz e com o coordenador do curso de Direito lá da universidade. Quem sabe, vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Gente, eu realmente não tenho mais tempo, conversei aqui com o doutor Ulisses Gabriel, presidente da ADEPOL, orleanense de coração, gente que passou aqui por Orleans, fez tanto, mas que continua fazendo lá fora. E, bom, talvez amanhã estejamos aqui juntos no rádio e na cidade também. Não tem mais tempo, foi uma satisfação muito especial. Quero agradecer a todos que estão conosco nas redes sociais. E sábado que vem a gente volta com mais um Preto no Branco. Preto no Branco é o programa mais tradicional do Rádio Sul Catarinense. Nenhum tem 43 anos de idade. E nós temos. No sábado eu volto, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente... Doutor, muito obrigado. Viu? Obrigado, um abraço. Abraço a você também, querido ouvinte. No sábado a gente volta. Tchau!